Sejam bem-vindos ao canal GT. Meu nome é Gilson Teixeira e você está em mais um resumo de EBD. Lembrando que estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E neste domingo, dia 2 de março de 2025, estaremos estudando a lição de número 9, que tem por tema Quem é o Espírito Santo? O texto áureo da lição de número 9, Quem é o Espírito Santo, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na Nova Almeida Atualizada, que nos diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Já a nossa verdade prática, ela nos ensina que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Temos também a leitura diária para estar meditando durante a semana. Segunda-feira, Salmos 104, verso 30. O Espírito Santo preserva e mantém todas as coisas criadas. Na terça-feira, Mateus capítulo 28, versículo 19. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Na quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo é Deus. Esse mesmo Espírito habita em nós. Na sexta-feira, Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo regenera o pecador. E no sábado, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo falou por meio dos profetas e apóstolos. A palavra-chave de hoje é Espírito Santo, porque vamos tratar sobre esse assunto, que é nada mais, nada menos que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O autor da lição, ele também propõe a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, versículos 16, o 17 e o 26. Em seguida, capítulo do mesmo Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 7 ao 14, que nos diz assim: João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A lição de número 9, quem é o Espírito Santo, ela está dividida em introdução, tópicos, junto com seus subtópicos e a conclusão. Tópico 1 da lição. O Consolador está dividido em 3 pontos. Ponto 1, o outro Consolador. Ponto 2, o Paracleto. Ponto 3, seu uso no Novo Testamento. No ponto 1, o outro Consolador, vamos ver que o termo outro, que está na leitura bíblica em classe, ele registra as palavras de Jesus, quando, em diálogo com os seus discípulos, ele disse que estava voltando ao Pai, porém continuaria com eles, através de alguém como ele, com o mesmo poder, a mesma essência e glória, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No ponto 2 do tópico 1, o Paracleto, vemos que o termo grego Paracletos significa chamar ao lado, com o sentido de defender, ajudar, advogar, interceder, auxiliar, etc. Vemos também que ele é o Consolador, enviado pelo Pai em nome do Filho, para nos ensinar e nos lembrarmos de tudo que Jesus ensinou e também para nós testificarmos dele, conforme diz João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. No ponto 3 do tópico 1, seu uso no Novo Testamento. Vemos que por 5 vezes é usado o Paracletos nos ensinos de João. 4 dessas 5 vezes referindo-se ao Espírito Santo, conforme diz João 14, versículos 16 e o 26. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Também em João 16, versículo 7, veja o que é que diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E também o termo Paracleto encontramos uma vez aplicado ao Senhor Jesus como advogado, conforme diz 1 João, capítulo 2, versículo 1, que nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tópico 2 da lição: sua deidade, atributos e obras.
está dividido em 3 pontos. Ponto 1, sua deidade. Ponto 2, seus atributos. E o ponto 3, suas obras. No ponto 1 do tópico 2, sua deidade, vemos que sua divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de uma maneira que os nomes de Deus e dele, o Espírito Santo, aparecem de forma alterada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, conforme diz alguns textos. Juízes, capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a Alequi, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Juízes 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e o 3, nos diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? Atos 5, versículo 3 e versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Fica provado então que o Espírito Santo, ele é Deus, na terceira pessoa da Trindade, nestes versículos que acabamos de recitar. No ponto 2, seus atributos, vemos também que a sua divindade do Espírito Santo também é revelada na Bíblia através de seus atributos divinos, assim como era revelado na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro atributo, onipotente, conforme revela Romanos capítulo 15, versículo 19, que o Espírito Santo, ele possui esse atributo de poder, ele é onipotente. Nos diz assim, Romanos 15, 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 12, 28 nos diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus,
é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 11. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O segundo atributo da lição que o autor da lição ele nos mostra é que o Espírito Santo também ele é onipresente. Ele tem esse mesmo atributo de Deus, conforme diz Salmo 39, 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Mais um atributo de Deus que o autor da lição nos diz na lição é que ele é onisciente, ou seja, ele é dono, ele conhece toda a ciência, conforme diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia também diz que o Espírito Santo ele é eterno, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. No ponto 3 do tópico 2, vemos que as obras do Espírito Santo elas são inumeradas, porque foram efetuadas por ele, conforme diz alguns versículos. Veja que ele gerou Jesus, conforme diz Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele também dá vida eterna. O Espírito Santo, ele dá vida eterna, conforme diz Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O Espírito Santo, ele guia o seu povo. É uma das obras dele, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
filhos de Deus. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Outra obra do Espírito Santo é que ele é o Senhor da igreja, conforme diz Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O Espírito Santo, ele também santifica a igreja dos fiéis, conforme diz Romanos 15, versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Outra obra do Espírito Santo é que ele habita nos crentes, conforme diz João 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pôde conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele também é o autor no novo nascimento, conforme diz João capítulo 3, o 5 e o 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Outra obra do Espírito Santo é que ele dá vida, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Tópico 3 da lição: heresias antigas e novas. Está dividido em 3 pontos. Ponto 1. As primeiras heresias. Ponto 2. As heresias na atualidade. E o ponto 3. O Espírito Santo em outras religiões. No ponto 1, as primeiras heresias, vemos que essas heresias se destacaram logo após o Concílio de Nicéia. A primeira delas são os arianistas. Eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura. A segunda heresia são os tropicianos. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. A terceira heresia se chama pneumatomacianos. Eles eram opositores do Espírito Santo, porque eles negavam a sua divindade. No ponto 2 do tópico 3, as heresias na atualidade, vemos que as testemunhas de Jeová, hoje, eles seguem essa mesma linha teológica dos arianistas, ou seja, eles também negam a divindade
e a personalidade do Espírito Santo. Na sua literatura, eles colocam o seu nome com letras minúsculas. Isto é, eles querem mudar a identidade do Espírito Santo de Deus, trocando algumas letras, tirando as maiúsculas e colocando as minúsculas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 é um dos textos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outro texto que eles burlam é lá em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. No ponto 3 do tópico 3, o Espírito Santo em outras religiões. Encontramos aqui, nas outras religiões, uma delas é o islamismo. Eles se apegam a palavras atribuídas a Jesus pelo Alcorão, afirmando que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. A Bíblia, ela dá o respaldo bíblico a respeito dessa situação. Ela diz que Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, conforme diz João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, 16. Eu rogarei, vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O 17 diz que o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos estar juntos mais uma vez em mais um resumo de EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém?